Olá, queridos amigos e amigas do Momento Redenção. Nesse encontro, neste nosso novo encontro, vamos tratar de um tema que, como referência muito legal, que constante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vamos tratar dos itens um, 2, 3, 4 e 5 que compreendem o poder da fé. Fé é um tema muito relevante para todos nós, né? Sempre foi na história da humanidade e, na atualidade, não perdeu essa força, né? Porque talvez ela tenha perdido o sentido, né? Um pouco, né? Porque tratamos hoje muito mais de uma fé cega, subordinada às vontades dos condutores de almas, entre aspas, na atualidade, que movem os grupos religiosos para lá e para cá como simples massas de manobra, num grande número de vezes. Isso não é uma generalidade, mas num grande número de vezes fica muito patente, né? Muito evidente para todos nós. Mas vamos ver como é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata desse tema nesse capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Poder da fé. Então, o texto evangélico traz o seguinte no item 1. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, direis a este monte, melhor dito, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, antes até de voltarmos ao texto original do Evangelho, vamos seguir um pouco no item 2, que é quando Kardec vai então fazendo as reflexões em torno do tema trazido, né, do tema proposto, para nossas maiores elucidações. Vamos pensar, antes de tudo, na fé, não é? Porque o título é esse: Poder da Fé. Então, o que é fé? Nós vamos lá ao dicionário, recorremos para buscar qual é a etimologia da palavra fé. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, nós vamos aqui identificando dois sentidos, né? Duas definições claras dessa etimologia. No grego, a noção de
acreditar. E no latim, fides, a atitude de fidelidade. Então, vamos pensar nesses dois sentidos para que a gente vá tirando mais relações interessantes, né? Como isso vai, de alguma sorte, podendo fortalecer esse nosso entendimento em relação à fé. Porque veja o que está colocado. Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então, a primeira coisa é que Jesus não excomungou, não isso, não aquilo. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. Então, o que fez sair o demônio não foi a maldição, não foi a excomunhão, não foi o exorcismo, foi a bênção. Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. Mas segue o texto dizendo: então lhe disseram a Jesus, perguntaram a Jesus, por que não podemos nós lançá-lo fora, fazê-lo sair? Não é? Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. E aí nós podemos pensar que ele está falando dessa fé de acreditar. E nós temos a impressão que ele está falando dessa fé latina, dessa fé que o latim registra, dessa fé que é a atitude de fidelidade. É interessante isso. Talvez isso possa nos levar a pensar um pouco mais. Porque é claro que essa atitude de fidelidade, referindo-se a Jesus, ela é indiscutível, porque ele é absolutamente fiel ao Pai e à lei em si. Jesus não contraria a lei. Veja que quando ele vem, diz: não venho derrogar as leis, mas dar-lhe cumprimento. Não venha derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, ele não vem, ele não tem senões, ou a lei não tem senões com relação a ele. Então, ele diz: Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, ou seja, da vossa pouca fidelidade, porque não são espíritos perfeitos, não é? Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, a fidelidade me parece o grande ponto dessa fé, a fidelidade. E essa fidelidade, ao nosso entendimento, salvo o melhor juízo, remeter-nos a sempre a fidelidade da lei em nós. Então, em que nível nós nos encontramos de sentimento, de entendimento, de proposições para alcançar isso? Jesus era um ser perfeito, nós não. No entanto, nós podemos alcançar alguns desses resultados, sem nenhuma pretensão, falamos aqui. Falamos dessa fidelidade, essa fé como um grão de mostarda que, sendo nós, sendo possuidores dessa fé, do tamanho de um grão de mostarda, podemos mobilizar essas energias. Porque o que é essa fé, essa fidelidade? Essa fidelidade é uma santidade? Não. É pureza plena? Não. Jesus era um ser puro, mas nós ainda não. No entanto, nós não estamos impedidos de alcançar a mobilização dessas ações pela nossa fé, fidelidade, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, desde que esse ato seja verdadeiro, seja intenso, leve, que esse ato seja carregado de toda a intensidade do nosso amor, do nosso desejo, da nossa vontade. Essa é uma questão que a gente precisa considerar. Mas vamos agora ao que Kardec nos vai dizendo. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então
É somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então é importante que, e aí para retomar aquilo que dissemos, quando Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, e ele está falando que ela é capaz de mover montanhas, mova daqui para ali, de lá para cá. Kardec chama a atenção que esse ensinamento é moral, e aí, olha, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Ou seja, então, quando nós mobilizamos essa fé, essa energia capaz de mobilizar isso, de movimentar qualquer coisa, nós podemos alterar, superar, transpor as dificuldades, as resistências e a má vontade. Então, olha o menino ali, trazido pelo pai, está sofrendo com a resistência e a má vontade de um espírito perturbador. No entanto, Jesus faz o quê? Jesus abençoa. E ao abençoar, ele quebra essa resistência. Ele quebra essa má vontade. Por quê? E aí nós vamos nos remeter, inclusive, àquilo que, em doutrina espírita, nós conhecemos generalizadamente, a maioria já ouviu falar, pelo menos, mas nós que, em algum instante, participamos das atividades mediúnicas, sabemos que é bem isso que se dá, por exemplo, nas sessões de desobsessão, nas sessões de diálogo com esses espíritos que trazem alguma dificuldade. Por quê? O que se faz, o que se busca fazer ali? É levar essa bênção, é levar, é envolver esses companheiros ou companheiras nessa proposição de amor, de clareza de raciocínio. Essa clareza de raciocínio, esse amor, vão facultar, ao longo de um certo tempo, isso não há milagre nesse processo, a quebra dessas resistências e a transformação dessa má vontade, que acaba, de alguma sorte, pode vir a acabar a vir cedendo com certo tempo a dificuldade que se apresentava vai cedendo, pode ir cedendo espaço, porque há uma provocação do raciocínio, há um envolvimento com uma onda de amor, de carinho, de afetividade sincera, não é de falácia, é de um sentimento que precisa envolver esses companheiros e companheiras, para que eles se sintam efetivamente acolhidos e muitas das vezes voltem a se reconhecer como humanos, como irmãos nossos. É preciso que eles sintam esse processo e quem pode promover isso são as nossas atitudes, não só verbais, mas íntimas, especialmente, que são capazes de envolver nessa onda de afetividade aquele ao qual buscamos, no diálogo, convencer ou esclarecer para isso ou para aquilo. Então, é importante essa proposição de Jesus, né? Muito importante. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Para Jesus, especialmente. A gente não faz isso, né, de modo geral. Nós não temos essa habilidade porque nós não temos essa fidelidade plena, né? Nós temos uma que é do tamanhozinho de um grão de mostarda quando a temos, e é essa que nós precisamos mobilizar e procurar alimentar sempre para que ela cresça e floresça. E aí lá se irão muitas reencarnações, muitos séculos, né? Então, seguindo lá. Mas então é somente no seu sentido moral e devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas.
os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, é a fé robusta que vai fazer isso. Por isso que Jesus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela montanha: mova-se daqui para acolá, e ela se mobilizará, ela se moverá. Mas ele está falando dessa fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque olha o que está dito aqui: embora do tamanho de um grão de mostarda, ela precisa ser robusta. Se existir essa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de fazer essa mobilização. Perdão. Então, olha o que está dito. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Porque aí somos nós, né, que estamos, embora a gente busque fazer um caminho de avanço, de reconhecimento da divindade, de autoidentificação com esse Deus amoroso, nós trazemos, muito, num grande número de vezes, essa matriz consciencial culpada. E a culpa foi para nós tão acendrada, tão fortalecida pelo processo religioso, nessa sua característica de heteronomia, ou seja, de imposição, de subjugação, e não de reconhecimento e de autorreconhecimento. Eu sou um ser perfectível. Ou seja, vamos repetir? Nós somos seres perfectíveis, mas não somos perfeitos. Então, quando eu vou agir, o que surge na minha ação com a fé? Eu tremo, eu duvido, eu vacilo. Por que eu vacilo? Porque eu sou falho. E quando eu reconheço que eu não sou perfeito, eu acho que isso é um defeito. Não, isso não é um defeito. Isso faz parte do processo de crescimento. Se todos nós tivéssemos que esperar sermos perfeitos para conseguir auxiliar o outro companheiro, por exemplo, na sala de desobsessão, ninguém seria capaz de fazer esse diálogo, a não ser Jesus. Porque todos os outros são imperfeitos, ou ainda não são perfeitos. Então a questão não é essa. Quando cada um de nós tem uma pequena ou grande missão. A nossa pequena missão é essa, é de atender àqueles que são os nossos pares, são os nossos iguais, são os nossos semelhantes, naquilo que nós temos de igual. Então, por que que nós podemos estar numa sala de desobsessão dialogando com esses companheiros e companheiras? Por quê? Porque nós somos iguaizinhos a eles. Nós somos portadores de todos os defeitos, dificuldades que eles têm, de que eles são portadores. Por isso que é tão mais fácil para nós dialogarmos com eles. E eles, ao dialogarem conosco, nos sentem iguais, né? Para e passo, tal e qual. Por isso que nesse diálogo nós não podemos ser prepotentes. Porque quantas vezes eles vão nos responder: quem você pensa que é? Eu te conheço. Eu sei das suas dificuldades. Você também é igualzinho a mim, não vale um tostão. Por quê? Porque se a gente vai lidar com ele como se nós fôssemos, porque somos espíritas, porque estudamos isso, porque estamos numa situação, por exemplo, de dialogador, supormos que somos melhores do que ele, porque por estar naquele momento nessa posição de dialogador, é uma pretensão besta, equivocada, absolutamente equivocada.
Nós somos chamados a esse trabalho, a essas atividades, justamente porque somos nós que podemos conversar com os pares que são iguais a nós, que têm as mesmas dificuldades que nós. Porque as que ele tem hoje são as que nós tínhamos mais acentuadas ontem. E elas não estão necessariamente curadas, eliminadas. Elas estão serenadas pela misericórdia divina que nos permite vir trabalhar, porque o nosso pedido é esse, vir trabalhar para nos melhorar. De que maneira? Ajudando a quem tem um pouco mais de dificuldade que nós. Quanto mais isso estiver claro, mais nós trabalharemos melhor com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, que apesar de ser pequenininha, ela é robusta, que a robustez não é grande, é a força, é como ela é capaz de mobilizar. Então ela pode ser do grãozinho de mostarda, é por isso que Jesus nos põe essa proposição. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás falar para essa montanha, mova daqui para lá, e ela fará, ela será movimentada. É nesse sentido, né? E fica bonito, vê como é que fica muito mais simples e mais fácil de nós compreendermos essa realização. Eu não preciso ser santo para fazer isso. Aliás, é o ideal que eu não seja. Porque o santo, quando vai falar com o grande pecador se escuda, não, não, pelo amor de Deus, eu não quero nem ser visto por ele, que eu não sou digno. Então, a sabedoria divina, a misericórdia divina, organiza tudo para que nós mesmos, nós, esses seres humanos comuns, simples, com dificuldades, com uma série de erros e uma série de acertos e desacertos, venhamos a dialogar com os nossos pares, ou seja, companheiros e companheiras que, exatamente como nós, têm as mesmas falhas morais, dificuldades éticas, tudo isso. As falhas de caráter, tudo igualzinho. Por isso que nós podemos dialogar com eles. Estamos em melhores condições para dialogar e ser compreendido, porque nós temos maiores condições da compreensão dessa nuance que envolve a nós, como a eles. Então, diz lá de novo, terminando a fé robusta, no item 3 vai dizer assim: noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Então, tem aqueles que têm essa outra fé, que é essa fé que é na segunda acepção, que é essa confiança, mas é uma confiança inabalável, é uma confiança que ele já idealiza, vou conseguir, quero conseguir esse resultado e vou fazer assim, 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 assim. Então ele projeta, ele se realiza, é um outro embate, é um outro momento, é uma outra circunstância, é uma outra situação, né? Não se trata daquela do grão de mostarda, é aquela pequenininha de nós os miudinhos, né? Há uma outra, que é essa outra que já projeta e sabe o que vai acontecer. Ele, por assim dizer, estabelece, ele visualiza aquilo, né? Então, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Mas ele alerta num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Então, tanto essa que já vislumbra o amanhã, quanto esta do tamanho de um grão de mostarda, podem fazer que se realizem grandes coisas. Então, não é mais importante essa do que aquela. Ambas podem conseguir os objetivos colimados. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. É uma coisa para nós, para as nossas reflexões também, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso a gente precisa pensar, né? Nossa fé é sempre tão assodada, tão desesperada, tão, né? Mas ele está dizendo que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, isso vale. Aí, novamente, para nós nos referenciarmos, isso vale novamente para o diálogo com esses companheiros e companheiras nos encontros da chamada desobsessão, do diálogo com esses companheiros, né? Fé sincera
e verdadeira. Precisa ser calma. Confere a paciência, que sabe esperar. Então, Jesus fazia as curas instantâneas, em muitos casos, como ele livra esse jovem ali, trazido pelo pai, da dificuldade, naquele exato momento. Nós, no encontro desses diálogos que podemos estabelecer nessas sessões, não podemos ter essa pretensão. Não podemos ter essa pretensão. Olha o que está dito. Confere a paciência e saber esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim, no seu tempo, no tempo certo, no tempo que Deus estabelece, não eu ou você. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Novamente, nesse diálogo, a gente pode, sai agora, eu vou expulsar esse demônio. Você não pode mais obsidiar esse homem. Eu não permito. Quem sou eu? Não é? Olha aqui. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. E não é de alguma sorte o que tem acontecido em muito desse panorama, é, como é que fala, político evangélico, né? E o político pentecostal, que de alguma sorte tem mostrado muito mais esse poder, essa teimosia, esse vigor da fúria, do que uma fé mobilizadora de corações, de energias benfazejas, né? Que circundam e envolvem os companheiros com docilidade, com tranquilidade, com serenidade, com apaziguamento. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, a gente vai olhando para o nosso panorama do dia a dia e vê se não é verdade isso. Olha, a violência, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, que, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, é bulhenta, busca agitar, quer criar é aquela confusão no ensejo de tentar dominar a partir daí. Porque quando, como diz o dito popular, em casa que todo mundo, que todo mundo grita, ninguém manda, né? Então fica e no meio do caos que o mal se prolifera. Então, busca-se sempre criar essas situações caóticas para que não haja controle algum, né? No item 4, necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção, coisa que é muito comum para a maior parte de nós, né? Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção, porque às vezes a gente é muito presunçoso e alega que estamos evocando em nome da fé. Disfarce, né? Hipocrisia, farisaísmo. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Então, isso é bem interessante também, não é? Vamos rever. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus. Veja que qual era a ação de Jesus, qual era o ato de Jesus, né? Ele pedia sempre em nome do Pai. Pedia sempre em nome do Pai. Quando ele exercitava o ato da cura, ele sempre dizia para aquele que foi curado e que dizia obrigado, ele dizia, a tua fé te curou.
vai e não peques mais. E recomendava, de modo geral, que fosse apresentar aos doutores da lei, ao sinédrio, seguindo todo o rito daquela comunidade, a oferenda, a sua cura. Olha, eu fui curado por Deus, tive fé, foi feito assim e eu fui curado. Né? Apresente-se lá e diga que Deus exerceu a cura. Aquele que a possui deposita sua fé em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É o de que nós precisamos nos convencer generalizadamente, né, em todos os campos da atividade, né? É por isso é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Olha que essa é uma informação relevante, muito relevante. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Então veja como a vontade, a fé que mobiliza a vontade humana pode alterar os, os, os princípios atuantes no líquido, na água, nos fluidos que nos envolvem, no fluido cósmico universal, alterando no fluido, com a imposição de mãos, por exemplo, mais mobilizada pela vontade, é uma energia que é depositada, que é investida sobre alguém, efetuando uma cura, efetuando a melhora orgânica, psíquica. Então, é bem interessante. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Interessante, não é? Vamos rever esse trechinho. Esse trechinho é bem marcante. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Então, eu posso ter um poder magnético, uma capacidade magnética muito grande. Mas ainda que ela não seja tão grande, ela, mobilizada pela minha fé, pela minha vontade, pode exercer uma, uma proposição X sobre uma pessoa, sobre um ser, habilitando a esse magnetismo de que eu sou possuidor, pode ser habilitado com energias muito potentes e, eventualmente, conseguir uma cura de alguém. Né? Vamos ver. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia, ou seja, que soma, que junta a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem
esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Então, de novo, pensando nas duas proposições de fé, aquela de crer e aquela de fidelidade, atitude de fidelidade. Interessante. Nós sugerimos sempre que os amigos e amigas voltem ao texto original, né, ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós acabamos de trazer algumas referências a esse capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta montanhas, nos seus itens 1 a 5, que trata do poder da fé, né? Graças a Deus. Obrigado, queridos amigos e amigas, por mais esse momento redenção em que pude estar presente na sua sala, na sua companhia. Muita paz.